Bom, vamos continuar. Nessa segunda parte a gente vai estar falando agora da questão estrutural, né, da organização social do povo egípcio, né, como é que ele se dividia a sociedade. É bem interessante a gente poder perceber, a gente poder visualizar essa divisão social, não só dos egípcios, mas de vários povos, no formato de pirâmide, tá? Fica assim um pouco mais fácil para a gente poder entender essas camadas, tá? Então, no topo da pirâmide sempre o faraó. O faraó era o topo, era o centro, era o tudo, tá? Dessa civilização. Depois a gente vai ter sacerdotes, escribas, artesãos, camponeses e escravos. Sacerdotes, soldados, escribas, artesãos, camponeses e escravos. A gente também vai ver que escravos sempre, na maioria dessas populações, sempre vão ser a base da civilização, porque era através do seu trabalho, né, do esforço, enfim, de tudo que era feito pelos escravos, que toda essa sociedade, seja ela egípcia ou qualquer outra, ela se sustentava, ela sobrevivia, tá? Então vamos lá. Faraó. Quem era o faraó? Quem era essa pessoa? Quem era essa figura? Ele vai ser, como eu falei agora há pouco, todo o poder estará concentrado nele. Ele vai ser o chefe militar, chefe religioso, questão política, tudo concentrado no faraó. Mas de início, essa figura do faraó, ela vai surgindo aos poucos, né? Ela vai conseguindo trazer, né, manter toda essa força, vai conseguindo aos poucos e depois se estabiliza, tá? Então o faraó era a pessoa mais importante, ele e a sua família, ok? Quem era Deus, né? Isso que era o Deus mais importante dos egípcios? O faraó. Então também que ele vai concentrar essa coisa de que ele era muito importante, que também era um Deus, alguém assim que, né, ninguém era maior que o faraó, tá? Então, depois do faraó nós vamos ter então os sacerdotes, que de início, né, essa função também era exercida pelos faraós. Mas depois, com o passar do tempo, eles foram percebendo assim a necessidade, né, de tirar essa função do faraó, já que ele também tinha tantos compromissos, então pegar essa função e passar para uma outra pessoa. E aí essa outra pessoa, então, que se tornaria faraó, ela iria administrar os templos religiosos, tá? Porque assim, se tinha aquela coisa da personificação de uma pessoa divina no faraó. Então, para poder, digamos assim, manter essa ideia, esses sacerdotes, eles tinham que manter na mente das pessoas que o faraó era uma figura divina, tá? E eles também seriam os responsáveis por administrar os templos religiosos, ok? Então, faraó sacerdote. Vamos para o próximo grupo, que são os soldados. Os soldados, eles vão ter um papel muito importante dentro da sociedade egípcia. Eles que vão fazer a proteção, a segurança do faraó, tá? E como a gente sabe, né, um local, um povo, enfim, que não tem não tem um exército, não tem soldados para poder defender numa questão de guerra, de batalhas, vai ficar bem complicado, né? E antes da figura do faraó surgir, o povo egípcio tinha poucos soldados. E aí quando vai acontecer aquela situação lá do Médio Império que os íxios vão invadir o território egípcio, é que então eles vão tomar, né, conhecimento de várias técnicas, de várias inovações bélicas, que eles até então não conheciam, armas, enfim. E aí então eles vão começar a montar o seu próprio exército, tá? Então foi pela invasão de um povo que eles conseguiram então montar o seu próprio exército, ok? Próximo grupo então vão ser os artesãos. Os artesãos a gente vai falar assim que são espécie de funcionários públicos, trabalhadores livres, enfim. Eles tinham então a função deles, eles vão surgir, né, assim, essa função de artesãos vai surgir lá no Médio Império, tá? Juntamente até mesmo com os soldados também vão surgir nessa época, digamos assim. E eles vão fabricar cestos, vasos de cerâmica, barcos, enfim. Essa coisa é meio realmente voltada para o trabalho artesanal,
tá? Então eles também tinham o seu significado, a sua importância dentro da sociedade egípcia, ok? Depois, artesãos, vamos ter os camponeses, tá? Os camponeses era aquela classe, digamos assim, já vinha como a base mesmo da classe econômica do Egito. O trabalho deles é o trabalho, né, que vai sustentar. Mas, professora, você não falou agora por causa dos escravos? Sim, calma aí, a gente já chega lá. Então, os camponeses, o trabalho deles vai ser um trabalho que vai ser a base econômica, né, porque era a força do povo, da produção do camponês, que era fundamental para o crescimento do Egito. Tá? E aí, eles tinham direito a uma parte da sua produção, mas uma outra parte tinha que ir para, né, o faraó, como se fosse um imposto, né, como se fosse uma forma de pagar o imposto. Eles eram livres, tá? Eles não tinham aquela submissão, assim, né, de, eu pertenço ao faraó, diferentemente dos escravos, que a gente já vai ver, tá? Pertence ao faraó, não, pertence ali ao povo egípcio, mas é claro, como qualquer um que cometesse algum erro iria pagar, tá? Os camponeses também, eles trabalhavam muito ali com a terra, nos canais de irrigação, mantendo a terra, né, para que ela pudesse sempre estar fértil para o crescimento e a produção, né, do Egito. E por último, os escravos, né, que os escravos realmente são a base mesmo da sociedade egípcia, tá? Eles realmente já são presos, né, ao faraó, ao Egito, era uma propriedade mesmo do Egito, e você tinha, como é que uma pessoa se tornava escrava? Ou por dívidas, né, tivesse cometido também algum crime, alguma coisa, ou por questões de guerra, tá? Invadiram um povo, né, um território, algum lugar, sobraram pessoas, gestaram pessoas, então aquelas pessoas se tornariam escravos. E isso vai acontecer não só no Egito, mas também nas outras sociedades da antiguidade. Quando a gente também falar de gregos, quando a gente falar de romanos, a gente também vai ver isso, tá? Então, para você se tornar escravo, você tinha que ter ou dívidas financeiras, né, ou por questões de guerra, tá bom? Então essa aí é a sociedade egípcia, tá? Então o faraó é muito importante e depois essas camadas aí, tá? Tem também um grupinho, né, dentro da sociedade egípcia que vão ser os escribas, tá? Escribas lembra aqui, escrever, escrita, né? São eles que vão ser os responsáveis por escrever os documentos, registrar e tudo mais, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre a religiosidade, a religião egípcia. Como eu falei lá no início do vídeo, eles eram politeístas, né? Então, eles acreditavam em vários deuses. E a questão da religião vai ser muito importante para o povo egípcio, mas muito importante mesmo, mesmo, mesmo. O culto aos deuses era algo assim, até que obrigatório, né? E essa questão principalmente de cultuar o faraó, que era soberano sobre tudo, sobre todos, tá? Eles também tinham essa ligação, digamos assim, da questão religiosa com os elementos da natureza. Sol, chuva, raios, trovões, né? Isso era muito ligado também à questão religiosa. Depois eu vou fazer um vídeo para poder falar melhor sobre essa questão religiosa, né? A religiosidade no Egito, que é muito legal. Não só no Egito, mas também nos outros povos, tá bom? E depois eu faço um vídeo só falando sobre isso. Então, assim, dentro dessa questão, eles eram politeístas. A gente também vai destacar uma outra palavrinha que assim antroposomorfismo. Ó, antropomorfismo. Nossa, que palavra difícil. Até mesmo aí eu tenho que pensar e falar devagar para não enrolar a língua, né? É aquela questão que eu falei para você lá no início, né? De um Deus que era metade humano e metade animal, tá? Essa criatura, digamos assim, né? Ela também era cultuada e associada ao faraó, tá? A gente vai ter um deus chamado Anubis, que era o deus que embalsamava os corpos, que vai fazer a questão do processo de mumificação. Ele tinha, né? O corpo dele, a cabeça, ele era conhecido até mesmo como o deus Chacal, né? O corpo dele é de humano, mas a cabeça é de um animal, tá? Horus também vai ser assim. Horus é o filho de Ísis e Osíris vai ser o deus que vai dar a origem à história do Egito,
tá? Tem uma ligação com o Nilo, mas quando eu falei pra vocês, depois eu vou fazer um videozinho pra falar sobre isso, aí eu vou falar sobre o mito de Osíris também, que é bem legal, tá? Aí eu prometo, vou fazer, tá bom? O culto a Atom. Atom ou Atom, né? Eu gosto mais de falar Atom, mas já ouvi algumas pessoas falando Atom. Atom é A-T-O-N de navio. Atom, ele era o disco solar, o deus Sol, né? Então o deus principal. Então os egípcios eles tinham essa questão religiosa, até então eles eram monoteístas, tá? Eles cultuavam apenas a Atom, o deus Sol, tá? E aí depois, com o faraó Amenófis IV, ele então vai inserir, digamos assim, para que alguns sacerdotes, o que estava acontecendo na verdade, né? Alguns sacerdotes eles estavam conseguindo força, se fortalecendo. Isso começou a incomodar um pouco, né, a Amenófis. Então o que ele vai fazer? Ele vai então, para poder barrar esse fortalecimento desses sacerdotes, ele vai então, né, que tinha um contato direto com a sociedade, essa questão religiosa e tudo mais, ele vai então passar a se chamar Akhenaton. Tá? Então, é o Aken com esse N, e Aton. Ele vai juntar Akhenaton. E Akhenaton significa aquele que é útil a Aton. E aí, ele vai fundar também a cidade de Akhenaton. Também algumas pessoas falam Akhenaton ou Akhenaton, tá? Aí depende muito da pessoa, mas eu falo Akhenaton, que foi assim que eu aprendi, tá bom? E Akhenaton vai se tornar a capital do Egito, tá? Tanto que quando o filho de Amenófis IV, que vai ser Tutankhamon também, que vai ser um faraó egípcio muito legal, tem uma história muito bacana, tanto que quando ele chega, né, Tutankhamon chega até o poder, ele vai fazer um acordo com esses sacerdotes, e aí ele vai restaurar o culto aos deuses e vai tirar essa obrigatoriedade, digamos assim, da adoração a Atom, tá bom? Que até então foi imposta pelo seu pai, ok? E aí, sobre o ritual de mumificação, era bem legal, que eu vou contar no outro vídeo, para não ficar muito grande esse, ok?